O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, classificou nesta quarta-feira o aumento do IOF sobre operações financeiras como infeliz, enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acusou o governo de usurpar poderes com a medida. Motta e Alcolumbre se reuniram na noite desta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diante da ofensiva de parlamentares para assustar o aumento anunciado pelo governo na semana passada. Eles deixaram claro que o clima no Congresso é pela derrubada do decreto do Ministério da Fazenda. Ao fim da reunião, Haddad disse que não tem alternativas para uma eventual derrubada da medida da Fazenda. A falta de opção do Planalto incomodou os dois líderes. Vamos ver o que Haddad disse ao sair da reunião com os deputados e senadores. Não, eu evidentemente recebi um telefonema muito generoso do presidente Hugo Motta para nos reunirmos aqui com o presidente Alcolumbre para trocar impressões sobre esse momento. Eu fui chamado a falar sobre a necessidade da medida e as consequências da sua eventual revogação. Então, nós explicamos exatamente no que consistiu o anúncio da semana passada. Nós procuramos calibrar o corte de despesas acima do aumento de receitas para compor um quadro que permitisse cumprir as metas estabelecidas pelo próprio Congresso Nacional. Vocês se lembram da semana passada, só para deixar claro, são 30 bilhões de corte de despesa, sendo 10 de bloqueio e 20 de contingenciamento, e 20 bilhões de receitas adicionais para cumprir as metas fiscais. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida. Né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Os dois presidentes manifestaram uma preocupação muito grande com a recepção pelas casas da medida, de vários partidos políticos, manifestaram uma preocupação com a manutenção da medida, e ao final falaram que iam ter uma reunião amanhã para explicar para informar o que eu expliquei a eles hoje sobre as consequências do que o Congresso vai fazer, e recebi deles um pedido para que nós apresentássemos para as casas medidas de médio e longo prazo mais estruturantes, que mexessem com outros aspectos do orçamento, como o gasto primário, o gasto tributário, o que o Congresso poderia colaborar para que, no lugar de uma medida como essa, você tivesse um horizonte mais estruturante para frente. Por exemplo, pensando em 26, 27, 28, o que poderia ser feito já que estruturasse melhor, né, a questão orçamentária, sem a necessidade de medidas pontuais como essa. Eu expliquei que em 25 nós temos uma certa dificuldade em virtude do fato de que existe toda normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade. Expliquei o problema de curto prazo que nós temos, mas falei que é absolutamente possível pensar numa agenda estruturante que tivesse pertinência o Congresso se debruçar imediatamente. Então ficamos de nos reunir depois da semana que vem, porque essa agenda interessa ao governo também. Nesta quinta-feira, Hugo Motta foi às redes sociais e deu um prazo de 10 dias para que o Palácio do Planalto apresente uma alternativa ao aumento do IOF. Nesta quarta, tanto Motta quanto Alcolumbre deixaram claro para Haddad que dificilmente terão condições de segurar o Congresso. E as sessões desta quarta-feira foram cheias de recados ao governo Lula. Vamos começar com o próprio presidente da Câmara. Nós passamos hoje uma boa parte do dia conversando sobre essa questão da medida. Todos sabem que o parlamento tem um grande incômodo com medidas que venham sempre visando o aumento de impostos. Há de nós um certo esgotamento com essas medidas.
Nós temos conversado com o governo. Vossas Excelências sabem que presido essa casa com muito equilíbrio e nós sabemos que a votação do PDL, essa votação ela tem alguns impactos que precisam ser conversados. E ontem eu conversava com as lideranças de oposição e dizia que não é só pontual e, na minha avaliação, bom para o país discutirmos a derrubada dessa medida. Nós precisamos avançar num debate estrutural. Precisamos ter aqui uma ampla discussão sobre questões que são necessárias para o país e que me parecem não terem ainda sido colocadas como prioridade aqui nesta casa. Esta presidência tem se esforçado para conseguir avançar em pautas positivas para o país, como, por exemplo, o grupo de trabalho que trata da eficiência da máquina pública, da reforma administrativa. Essa é uma medida que eu penso ser urgente para o país, como tantas outras que eu penso que podem vir em substituição a essa infeliz medida que o governo adotou. Mas a nossa construção ela tem que ser uma construção feita também junto com o Senado Federal, já que a votação do PDL ela não pode acontecer em uma das casas. Ela, para que se consolide, ela tem que acontecer nas duas casas. Então, a nossa conversa tem sido com o governo, tem sido com o Senado, para que, a partir daí, eu possa apresentar aos líderes a esta casa qual vai ser a solução. Nós estamos muito preocupados com essa medida, com os impactos que ela trouxe, com a manifestação do setor produtivo contrária a ela e com o papel que a oposição cumpre nessa casa de apresentar um projeto de decreto legislativo. Então, nós iremos, ainda na noite de hoje, após essa conversa, ter uma posição clara daquilo que essa casa adotará. Não tenham dúvidas que o meu interesse é construir a solução da melhor maneira possível, levando em consideração o sentimento da oposição, construindo aquilo que é melhor para o governo, mas, acima de tudo, tendo foco no país. Eu não estou preocupado com a próxima eleição. Eu estou muito preocupado com o Brasil de hoje, que nós temos que dar solução para os graves e grandes problemas que a nossa população tem. Já Davi Alcolumbre disse esperar que o aumento do IOF seja o último ato do governo que usurpa funções do Legislativo. Vamos ouvir o presidente do Senado. Isso é um assunto que está tomando fortemente o parlamento brasileiro, a mídia brasileira, as discussões na sociedade civil, também nas entidades, várias manifestações. Uma feita pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, que tem o meu apoio, e acho que Vossa Excelência levanta a possibilidade do diálogo mais uma vez. Mas só para lembrar que é o diálogo que desde o primeiro dia desta presidência nós estamos buscando com o governo e com as outras instituições do Estado brasileiro. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, à busca do entendimento. O que a gente precisa é de reciprocidade. E Vossa Excelência levanta um assunto muito relevante, que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. E como presidente do Senado e do Congresso Nacional, eu vou defender todas as atribuições estabelecidas na Constituição. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. E esse caso concreto levantou toda essa polêmica. Poderiam ter buscado o diálogo, a conciliação, a pacificação e o entendimento. Fizeram e tomaram uma decisão unilateral, que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação um projeto de decreto legislativo. Estou conversando fortemente com o presidente Hugo Mota sobre esse assunto e buscando novamente o entendimento. E, ao fim e ao cabo, tomaremos uma decisão que seja mais adequada e mais produtiva para o Brasil. E hoje teve uma reunião de líderes para discutir exatamente o fim do IOF. E quem conta para a gente todos os detalhes do que aconteceu é Wilson Lima, no quadro Bastidor do Meio-Dia.
Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo e minha amiga do canal BMC News e também de O Antagonista. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa quinta-feira quentíssima aqui em Brasília, eu vou contar o seguinte para vocês. Eu não sei se é possível, não sei se o nosso grande colega Rodolfo Borges já está na tela, mas eu queria contar esse bastidor dividindo a tela com o nosso Rodolfo Borges. Porque é o seguinte, reunião de líder é uma maravilha no on. Só que no off, meu amigo, é chute na canela, é dedo no olho, é também, enfim, é aquele clima maravilhoso de várzea. Porque é o seguinte, essa reunião que aconteceu agora há pouco na liderança, com os líderes parlamentares, os líderes falaram o seguinte, inclusive meu caro amigo Rodolfo, vou publicar daqui a pouquinho no site isso. A polêmica do IOF tem data e horário para acabar, 10 de junho. Ou o governo, e esse recado foi dado de forma explícita na reunião de líderes, ou o governo Lula revoga os aumentos no IOF até o dia 10 de junho, ou seja, até o dia 9, ou no dia 10 de junho vão ser aprovadas tanto a urgência quanto o mérito dos projetos de decreto legislativo sobre o IOF. E qual é o acerto que foi feito hoje na reunião de líderes? Informação que eu trago para vocês aqui com exclusividade aqui em O Antagonista. Se vota o PDL, a urgência no dia 10, se vota o mérito na Câmara no dia 10, e já há uma possibilidade de acordo para ter o mesmo procedimento no Senado no dia seguinte, dia 11, quarta-feira. Um belo de um presente de grego do Dia dos Namorados aí para o governo Lula. Então, gente, esse é o clima. Durante a reunião de líderes, o Lindbergh Farias, líder do PT, disse, não, vamos aqui contextualizar, se a gente derrubar o IOF, vai ficar mal para os parlamentares, o governo não vai ter como pagar as emendas, vai atrasar todo o pagamento, porque vamos ter que entrar no sistema de shutdown. Sabe o que aconteceu? Líderes de partidos como o MDB, PSB, PDT, MDB, disseram ali pro Lindbergh, ô líder, seguinte, não vem me cobrar essa fatura não, porque o problema é de vocês. Vocês passaram o tempo todo gastando mais do que deviam e agora estão nessa situação aí de penúria fiscal. Então, líder, por favor, né? Não vem jogar para cá, não vem jogar para o colo aqui dos parlamentares um problema que é do Palácio do Planalto. Ou seja, o clima não foi dos melhores nessa reunião de líderes. Mas o fato é o seguinte, meu caro Inácio, meu caro Rodolfo. A questão do IOF, ela já está pacificada no Congresso Nacional. Ou o governo Lula revoga essa medida, ou o governo Lula apresenta algum milagre, o que nenhum deputado acredita que vai acontecer, ou sim, o PDL, os projetos de decreto legislativos que sustam essa portaria sobre o IOF, eles serão aprovados e o governo Lula pode sim ter a maior derrota dele ao longo do ano de 2025. Rodolfo Borges. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Wilson, a gente até publicou isso mais cedo também, o Wilson já tinha dado o bastidor já da reunião do Haddad com o Mota e o Alcolumbre, e o Haddad disse publicamente, a gente colocou aí um trecho do que ele falou ontem, o governo passou a ameaçar o Congresso com esse shutdown aí, mas a responsabilidade, como o Wilson falou, e como os líderes disseram para o Lindbergh, é do governo federal. Então não tem como fazer, essa chantagem ela não existe, não é possível, porque a culpa é do governo Lula. E o Haddad até cometeu aí um ato falho, ele falou assim, que foram feitos cortes a semana passada, não foi feito nenhum corte. Foi feito contingenciamento e bloqueio. Depois ele falou que esses cortes ele classificou direito, é contingenciamento e bloqueio de gasto, que são gastos que o governo previu no orçamento, sabendo já que não poderiam ser gastos, porque estavam muito acima do que o governo tem para gastar. Agora, esses bloqueios, o Haddad não pode nem falar que eles foram feitos para cumprir o arcabouço fiscal, porque o governo não cumpre o seu arcabouço fiscal, ele cumpre fazendo gambiarra. Então, mesmo estando ali no relatório que está cumprindo o limite do arcabouço fiscal, ele só fez isso porque ele tirou para cá, jogou para lá, fez ali uns truques para maquiar o orçamento. Então, assim, o governo Lula se colocou nesse buraco
E aí ele quer botar a culpa agora no Congresso Nacional, como se quem tivesse jogado as finanças do governo no buraco fosse o Congresso Nacional, e como se o Congresso fosse responsável por isso. E aí, é claro, eu publiquei essa análise mais cedo, dizendo que o Lula é o responsável por esse estado delicado, o Haddad usou esse termo, né, um patamar delicado da máquina pública, por conta da situação em que o governo Lula jogou a economia brasileira depois de quase 2 anos e meio. Agora, a culpa é do governo Lula e é o governo Lula que cabe resolver esse problema, como o Congresso deixou claro. Tem até tal data para apresentar alternativas, porque a gente não vai participar, porque é isso. O governo Lula criou o problema, quer que o Congresso Nacional resolva, isso foi feito já ao longo dos últimos meses. Só que o Congresso, a gente já falou aqui, tem gente muito mais esperta do que o Lula no Congresso. Eles não vão aceitar ficar com os ônus de tomar medidas que devem ser tomadas para que o Lula possa celebrar ou possa fazer essas benesses que ele continua prometendo fazer, isenção em conta de luz. E ele veio ontem e falou, está na minha análise de mais cedo isso, o Lula usou esse termo que é difícil aprovar no Congresso uma coisa como essa, a isenção, porque na hora de fazer agrado para os pobres, botar o pobre no orçamento, tem muita gente contra. Quem está contra? O Congresso. O Lula falou isso ontem. Então como é que esse Congresso vai ajudar o governo Lula no que quer que seja?